Muito bom dia, Minas Gerais, a melhor manhã do mundo para todos vocês. Com muito prazer, com muito orgulho e com muita responsabilidade, estou eu cá, tentando substituir Ricardo Carlini no seu TV Verdade. Recebendo hoje aqui nos estúdios, meu querido cidadão Éder, está aqui comigo, me fazendo companhia e discutir, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais terríveis, antigos e moderno. Cidadão Éder, bom dia, o direito dos presos do Brasil. Tema polêmico para nós hoje. É isso aí. Ótimo dia para você, Stanley. Ótimo dia para as minhas amadas telespectadoras, para os meus queridos telespectadores, para os colegas aqui da emissora e, principalmente, um ótimo dia para você que acordou mais cedo para assistir o TV Verdade e ficará conosco nessa hora que se segue. Stanley, a coisa é terrível, mas com calma e com jeitinho nós vamos comentar isso aqui para o telespectador entender, para e passo, o que está acontecendo no Brasil atual. Minha querida Carol Lagamba também está aqui trazendo as experiências internacionais que ela tem. Carol, o direito dos presos no Brasil vai ser nosso debate hoje, hein? Stanley, bom dia. Primeiramente, bom dia pessoal de casa e os meus colegas de bancada. Pois é, esse é um tema que sempre dá pano pra manga, né? A gente tem que discutir, igual você falou, velho e atual. É uma coisa que não sai daí. Vamos discutir muito hoje. Vamos. Recebo também com muito orgulho meu querido amigo, meu irmão Zanoni, meu querido Zanoni Manuel, meu Zanoni, meu irmãozinho. Zanoni, direito dos presos, hein, meu velho? E aí? Bom dia, Stanley. Mais uma vez, motivo de alegria retornar aqui a essa mesa, a esse programa do TV Verdade, e principalmente no dia de hoje, para discutir um assunto que é o assunto em voga hoje no país, que é a questão dos deveres e dos direitos do preso. Então, tenho certeza que o nosso programa será muito frutífero para o seu telespectador. É isso aí, recebo também com muito prazer a doutora Érica Vaz, agente social, uma das especialistas no tema. Doutora Érica, o direito dos presos no Brasil, desde já um detalhe para a senhora, procurávamos um especialista para poder tratar desse assunto e o nome da senhora foi unanimidade aqui. Muito bom dia para a senhora. Muito bom dia, Stanley, bom dia a todos os telespectadores, aos amigos de bancada. Vamos expor as nossas opiniões aqui, cada um com a sua, e para a gente discutir e nós encontrarmos a melhor solução para esse caso e esse direito dos presos que é tão difícil da gente estar falando nesse momento. E antes de nós começarmos esse tema, o direito dos presos no Brasil, eu queria convidar você a participar conosco de uma promoção. Olha só, um par de ingressos, é um sorteio, um par de ingressos para o camarote oficial do Carnaval Abaeté Folia 2018, com MC Kevinho, Henrique Juliano, El Chan, Gustavo Lima, Denis DJ, Alexandre Peixe. Quer participar com a gente? Quer ganhar esse par de ingressos? Ligue no telefone 31 3209 0005. Vou repetir o telefone: 31 3209 0005. Ligue e concorra a um par de ingressos para o camarote oficial do Carnaval Abaeté Folia. Deixa eu te dar um intervalo para você poder ligar. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o seu TV Verdade. Rebola, vai, rebola! Rebola que o Kevinho gosta! Senhoras e senhores, o programa de hoje, TV Verdade, trata do direito dos presos no Brasil. Meu querido cidadão Éder, Carol Lagamba, Zanoni, doutora Érica Vaz, estão aqui para discutir um dos assuntos que, na minha opinião, ele é o mais antigo de todos, que é o quesito punição, e o mais moderno, porque hoje nós não sabemos o que fazer com os nossos presos. Pra vocês terem uma ideia, essas imagens que estão para vocês aí são imagens de presídios no Brasil e presídios em outros estados, em outros países, na verdade, outros países, onde nós podemos perceber que existe uma diferença muito grande de tratamento. Mas eu quero trazer para vocês alguns números importantes. Por exemplo, a população carcerária sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais é de 72.157 presos entre sentenciados e presos provisórios. Começo com os Zanoni. Zanoni, como administrar uma bomba dessa, meu irmão? A primeira coisa, nós temos que partir da lei, ou seja, o Congresso Nacional, ele tem que fazer um trabalho na legislação penal que é antiga. Só para que o seu
telespectador tome ciência, o Código Penal ele é de 1940, entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. E até hoje nós estamos trabalhando com esse tipo de legislação. Então tem muita coisa aí que está ultrapassada. Outra coisa é o excesso de punição. O Supremo Tribunal Federal está para, entre aspas, descriminalizar o uso da maconha. Nós já até tratamos disso aqui. Sim. Mas está parado lá. Temos 3 votos a favor da descriminalização da maconha, mas está parado. Enquanto isso, as pessoas estão sendo presas em flagrante delito no Brasil inteiro por uma questão que é de só menos importância. O mundo, e principalmente o sistema penal brasileiro já chegou à conclusão de que essa repressão desenfreada, principalmente no usuário, isso não vai solucionar o problema da criminalidade. Então entendo que o Congresso Nacional, tudo é lei, a gente tem que cumprir a lei. E quem muda a lei é o deputado federal, é o nosso senador. Então cabe ao telespectador, na hora de votar, saber também agora, já que é ano eleitoral, saber escolher os seus representantes no Parlamento Nacional, no Congresso Nacional, e para que eles possam, doravante, formular novas e melhores leis penais. Talvez isso possa trazer algumas benesses, mesmo que de forma paliativa, sim, solucionar o problema do sistema prisional. Carol, eu te pergunto o seguinte, estigmatizado aquele cidadão que mora na comunidade, que mora na periferia, que tem mãe dependente química, tem pai viciado, esse cidadão, ele vai ter acesso a pontos positivos da sociedade e pontos negativos. Se porventura ele vier praticar um crime, ele vai ser mais um número aqui. Pergunto eu, qual a política pública deveria ser aplicada nessa comunidade, sem querer estigmatizar, para que nós pudéssemos evitar que a composição aumente cada vez mais de presos no Brasil? Eu acho que o problema está na raiz, né? Eu acho que a educação é para o povo. A educação, a saúde de forma igualitária. Então, por exemplo, você falou em uma comunidade onde a pessoa tem diferente, vamos supor, ele tem a vida diferente da minha. Uma mãe que é doente, uma mãe que é dependente, acesso a drogas mais fácil. Então, eu acho que, assim, só vai para esse caminho quem não tem educação, quem não tem a informação, quem não tem o apoio, principalmente do governo e também da família. Então, eu prefiro mudar a raiz para que o resto da nossa plantinha cresça saudável, para que o resto do país cresça saudável. Ontem, no Alterosa Alerta, viu, Éder? Nós mostramos uma cena em São Paulo, senhores, onde um adulto ficava de espreita numa esquina em São Paulo e pegava uma menina, não sei a idade que ela tinha, mas me parecia uma pessoa jovenzinha, e arrastava até dentro do carro e estuprava ela dentro do carro. As câmeras mostraram isso. Qual é a política pública, Éder? Calma, desde já, né? Qual é a doutora Érica está aqui. Qual é a política pública que você, querido cidadão Éder, aplicaria a um fato como esse, considerando que ele não pertence a uma comunidade, é alguém inscrito numa sociedade regular? Ô Stanley, independente de pertencer ou não a uma comunidade, ele é um ser vivo. E eu acho o seguinte, a partir do momento que vai fazendo muita delonga, muita conversa, sabe? Se você não quer resolver um problema, você cria uma comissão. Aí aquilo vai trabalhar, vai consumir dinheiro e não resolve. Vamos à base, como diziam os meus avós, meu pai, vamos ao cerne da questão. Éder, as imagens são essas aí que o povo de casa está vendo. Ó. O cara espera a menina sair, olha lá, você está vendo aí. Ele faz a espreita, viu, doutora Érica? Igualzinho em ave de rapina, né? Tá lá. Olha só o que ele faz, ó, agora. Predador. Olha. Ó. Ele arrasta a menina para dentro do carro, Éder. E por que ele arrastou a menina? Porque ele sabe que se houver punição, será uma punição branda. Então, em primeiro lugar, senhores, senhoras, deputados, deputadas, senadores, enfim, legislador em geral. Primeira coisa é fazer com que o crime não vá valer a pena. Ou seja, se você fizer uma coisa, você está lá nos esteios, você vai tomar uma punição. Nos Estados Unidos, uma tentativa de estupro, nós assistimos há 2 semanas atrás, uma tentativa de estupro foi punida com 29 anos de cana, sem direito à previdência, sem direito a banho de sol, sem direito a saídas para
final de ano, dia dos pais, aquela coisa errada toda, sem direito à visita íntima. Então o sujeito não faz porque ele vai ser punido. Agora aqui, fizeram de tudo. O Código Penal, ele é até um código rígido. Mas as leis que sucederam o Código Penal é que fizeram botar o vagabundo na cadeia e você não põe ele na cadeia quase de jeito nenhum. Então, Constituição, Lei de Execução Penal, Código de Processo Penal, é isso aí que faz. Vou parar porque já mandaram parar. Não começou ainda, né? Mas mandou, para. Doutora Érica, de janeiro a outubro de 2016, foram registrados 106.746 crimes violentos em Minas Gerais. Vou repetir, senhora. 106.746 crimes violentos. Uma média, doutora, de 10 mil crimes por mês. Eu esclareço. Entenda-se por crimes violentos: estupro consumado, estupro de vulnerável consumado, estupro de vulnerável tentado, estupro tentado, extorsão mediante sequestro consumado, homicídio consumado, homicídio tentado, roubo consumado, sequestro e cárcere privado consumado. Doutora, qual política pública se aplica a um ser humano que pratica um ato dessa natureza? Para iniciar, eu gostaria de esclarecer que nós estamos vivendo com dois poderes paralelos. Existem poderes na comunidade que estão cultuando o estupro, a violência. As músicas que estão tocando nas comunidades, elas estão incentivando o estupro, incentivando a violência. Nós, enquanto cidadãos, nós não temos assim o que fazer diante da Constituição, que existe uma lei que não funciona, existem presídios que não dão mais conta e não existe nada sendo feito para poder barrar a fonte. Infelizmente, nós não temos uma polícia, nós não temos uma assistência social, nós não temos uma saúde que chega na comunidade porque ali tem um poder instalado. Doutora, e a senhora, como uma especialista em APAC, consegue mensurar isso já nesse momento? A sobrecarga total do sistema? Sobrecarga total. Nós temos o presídio que ele seria feito para dar uma dignidade, dizendo de direito de presos. O preso, ele tem direito à dignidade. Ali dentro da cadeia ele não tem. Dá uma olhadinha pro cidadão Éder. Hein, filho? Ele tem. Hein, filho? Eu não estou... Calma! Direito do preso. Né? Direito do preso? São quase 30. São quase 30 lá na Constituição, na Lei de Execução Penal. É direito à previdência, é direito à recreação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Recreação. Carol Lagamba, o cara que, para doutor Zanoni, para você pegar Zanoni de pelo puro, um cara que estupra aquela menina que nós vimos ali agora, qual o direito que ele tem, Carol? Ou deveria ter? Olha, o direito, o único que ele poderia ter pra mim, nesse caso, primeiro que eu queria matar, na verdade, né? Pra mim já matava e... Tá vendo? É a Carol bonitinha que tá falando, hein? Entendeu? Mas já que a gente não tem pena de morte no Brasil, ele deveria ter o direito mínimo que seria alimentação... Pra quê? Alimentação, não vai matar o cara de fome, né? Alimentação, lugar pra dormir, mais nada. E sim, trabalhar... tipo assim, trabalhar pelo... é um direito, mas eu acho que na verdade deveria ser um dever ali dentro, uma obrigação, a pagar o que a gente paga para ele estar ali dentro, mamando da gente. Zanoni, como é que defende um cara como esse? A primeira coisa que tem que ficar registrada aqui é o seguinte: isso que o cidadão falou aí é bom só na argumentação, porque primeiro, ele vai tomar ali uns 10 anos, 6 a 10. Isso se não restou nenhum tipo de lesão corporal nessa menina. Outra, eu quero que você durante essa situação que quem está nos assistindo está visualizando aí na tela do TV Verdade, ela poderia ter matá-lo. E ela estaria agindo sob o amparo da excludente licitude da legítima defesa. Qualquer terceiro que chegasse e desse um tiro na cabeça desse estuprador, não responderia por nada. Por quê? Porque estaria em legítima defesa terceira. Agora... Defende ele pra gente. A gente quer ver você defender esse cara. Nesse caso aí, é um estupro. Eu acho que é consumado. É consumado, porque hoje não precisamos da condição carnal. Sim. Basta aquele dolo de dar vazão à libido, de dar vazão ao tesão, à concupiscência sexual. Então, o crime está consumado.
a única coisa ali que um advogado poderia bater, porque o advogado não faz mágica, era na folha, na FAC, Folha de Antecedentes Criminais, na CAC, Certidão de Antecedentes Criminais, para tentar pegar ali uma pena mínima perto do mínimo. Mas será condenado. Você não vai falar que ele Mas será condenado. Não, agora, outra ele coisa, não doido a baboseira momento, assim, é aquilo que é falar que crise. isso... Deu um exemplo dos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos tem a maior população carcerária Graças do a Deus. mundo. E prisão nos Estados Unidos, e o próprio Obama, o ex-presidente Obama, lá nos Estados Unidos, disse isso, até como advogado, ele disse que o sistema prisional não estava ressocializando, trazendo de volta aquela ovelha que da sociedade, que do rebanho se desgarrou. Esse exemplo que ele trouxe aí de 29 anos para o estupro, sem direito a visita íntima, a banho-sol, isso não existe, não existe. Isso é direito do preso, ainda mais nos Estados Unidos, que cumprem os pactos internacionais de direitos humanos. Não vai ver a luz do sol nunca mais, eu vou interromper porque ele os tirou a senhores. visão de uma vítima. Só um pra você ter instante. ideia. Doutora Érica, o preso tem direito de fugir? Não. Direito de fugir, não. Ele tem o direito de permanecer e cumprir. Uma coisa que eu quero deixar claro, eu sou completamente contra a esses atos. O que falta é um sistema preventivo. Nós temos que hoje ter uma política de que isso seja uma prevenção e que não ocorra mais. As nossas garotinhas, garotinhos estão sofrendo e aos milhares. Por quê? Porque está sendo cultuado o estupro nas comunidades. Nós temos que acabar com isso. Não tem um exemplo aí não, gente? Em técnica, tem um exemplo de uma música dessa aí que tá... No programa de ontem nós tivemos 3. Sim. Não Nós é? tivemos 3 no programa Pois de é, ontem. põe aí pra gente poder ver e analisar isso com calma, mas conclua, doutora, por favor. Então, o direito do preso, ele existe enquanto cidadão, faz parte da Constituição Federal e também faz parte da legislação. Todo cidadão, ele tem o direito, mas também tem os seus deveres. E se o cara pega, eu vou continuar com a senhora, Mas ele tem direito de mentir. eu vou chegar lá, vou pegar a senhora e a Carol agora para poder responder a seguinte pergunta. Ele pratica um crime como esse, e aí eu vou dar o exemplo da Suzane von Richthofen, que nos é comum com o conhecimento. Ela matou a mãe, Carol, né? Mandou matar a mãe, tá provado isso, foi julgado, melhor, tá? Foi julgado isso, não é isso? Não foi julgado. Sim. Ela mandou matar a mãe e ela tem direito de sair no indulto do Dia das Mães, Carol. Eu acho que, gente, eu não concordo com o indulto de Natal, Dia das Crianças ou o que seja. Ela matou os pais dela, gente. Se ela teve, eu não sei quanto tempo foi a pena dela, não me lembro. 19 anos e 6 meses para a morte da mãe, 19 anos para a morte do pai. Então, que ela cumpra até o final, sem ter esse benefício de sair para Natal, esse benefício de trabalhar fora. Matou, tem que cumprir a pena até o final. Isso daí, pra mim, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma forma, na verdade, de falar, olha, as nossas cadeias não comportam. Então, vamos jogar pra fora mesmo, porque a gente sabe que não vai voltar. Mas a Suzane tá cumprindo. Ela cumpriu a pena até hoje, no regime fechado, e agora, tendo em vista o quantum de pena que já foi cumprido, ela está tentando lograr, ou seja, progredir. Porque a execução penal brasileira, ela é progressiva. O sujeito começa no regime fechado, cumpre um quantum, depois progride para o semiaberto. Depois fica no regime semiaberto, colônia agrícola, colônia industrial ou qualquer estabelecimento prisional similar. Ele cumpriu mais um tempo, ele passa para o semiaberto. A Suzane von Richthofen, até hoje, ela está no fechado e está tentando uma progressão de regime para o semiaberto. E se ela progredir para o semiaberto, isso não quer dizer que ela está livre do processo, não. Ela vai cumprir, sim, a pena dela. Só que ela vai sair, por exemplo, ela vai sair de uma penitenciária feminina e vai para uma colônia. O Éder não está concordando com você, não. Olha só que Mas não é delícia, colônia de você férias. Só para não passear ficar durante longe, o Stanley. dia. Só para não ficar longe E do não pagar assunto, aluguel você à me fez noite. aquela pergunta sobre o que mereceria aquele cara Por do estupro gentileza. lá, o do carro. Ó, tem né? criança assistindo a gente, tá? Exatamente. Mas eu queria dizer o seguinte, observe o tamanho do Brutamontes ali, observe o tamanhozinho da moça. A desproporcionalidade. Sim. Então, observe o que vai acontecer. Ele pega a moça como se fosse um brinquedo, joga dentro do carro e consuma o ato e pronto. Eu vou dizer aos senhores o seguinte, a opinião não é só minha, não. Se um vagabundo, canalha dos quintos dos infernos desse aí cair no sistema comum, ou seja, vai pra cadeia lá no meio do povo todo, ele vai ser linchado, ele vai ser estuprado, ele vai sofrer todo tipo de barbaridade e, finalmente,
ele vai ser seccionado, vai ser dividido em pedaços assim e jogado na cadeia fora. Essa é a pena. Não poderia existir no Brasil outra pena que não seja a pena de morte para um cara desse. Aí ele não faria. Diminuiria o crime. Tá? Agora, nós temos que pensar o seguinte, você tem que fazer com que o crime não vale a pena. Mas se está valendo, está fazendo. Doutor, aí esse rapaz aí, ó, a senhora está vendo agora na tela, eu estou voltando nesse assunto porque ele é recente. Esse cara tem carteira assinada e foi preso em flagrante. Ele tem direito a quê, doutora? Nós avaliamos, infelizmente, que uma pessoa que tenha esse tipo de característica, ele é um doente sexual. E esse fato, eu quero dizer mais uma vez, eu não concordo de maneira nenhuma. Essa criança é uma criança, ela vai ter traumas o resto da vida diante dessa situação. Mas o excesso de abusos que vem acontecendo no decorrer de uns 10 anos para cá, onde está muito visível, as pessoas, elas desde de criança já vão tendo esse hábito e elas sofrem e vai ser avaliado se ele não passou por isso. Se alguém, em algum momento, tenha também feito esse tipo de ataque com ele. Doutora, mas ele, tendo a carteira assinada, ele passa a ter direito ao auxílio reclusão, sim, doutora? Auxílio reclusão. Ele vai receber para ser bandido, é isso? Na verdade, ele, sendo contribuinte do INSS, ele tem o direito de receber, não ele, mas a família dele receberá por ele estar no presídio. Carola Gamba, dorme com barulho desse. Pois o cara comete um crime, passa lá, a carteira tá aqui, eu quero meu auxílio reclusão, que é maior do que o salário mínimo, salvo me engano, Zanoni, me corrija. 1.200 e pouco. 1.232. Realmente eu concordo aqui com o cidadão Éder, o crime compensa, gente. Vai virar bandido. Não. Compensa. Vai virar tá compensando. bandido. Tá Compensa compensando. E só para, Stanley, só para fazer um passadozinho assim, peguei o... Nós estamos falando aqui, direito preso, nós estamos falando do artigo 41 da Lei de Execução Penal. Está lá assim, desculpe atrapalhar seu café, mas está escrito assim, constitui direito do preso, 1, alimentação suficiente e vestuário. 2, atribuição de trabalho e sua remuneração. 3, previdência social. 4, constituição de pecúlio. 5, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Eu tenho prova disso, Recreação! Zanoni. Aí eu pergunto, o trabalhador tem? Raio dos infernos de país maldito desse, composto de governantes malditos. Diretor, coloque o 11 para mim, por favor. Zanoni no comentário, imagens agora na tela do TV Verdade. A dificuldade, a luta que os presos estão enfrentando no sistema penitenciário. Tá lá, Zanoni, ó, fica a seu critério aí, ó. É uma festinha, tá rolando uma droga, tá rolando uma carreira. Mas aí já Recreação. entra outros fatores. É o que tá garantido na lei? Fatores. Não, absolutamente, Não. é claro que não. Mas o preso tem que ficar registrado aqui, a gente não está fazendo apologia a crime, nós não estamos aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Aquele sujeito ali que estuprou a menina, ele tem de ser preso, aquilo merece, que ele é bandido, estava em flagrante delito. Sim. E vai tomar ali, no mínimo, ali de 6 a 10 anos ali. Se restou lesão corporal, eu reitero, vai tomar muito mais de 10 anos, vai perder a liberdade, mas não perde outras coisas. Por exemplo, o tratamento nominal. O cidadão começou a falar ali agora do artigo 41, antigamente, no início da execução penal brasileira, o preso era tratado como um número. Isso ofende, isso daí a ONU já chegou à conclusão de que tratar a pessoa de forma nominal, por um número, ou 44, ou 32, isso ofende a dignidade da pessoa humana. Então tá lá. O sujeito, ele perdeu a liberdade. Ele não esse perdeu monstro que aparece aí fez a dignidade humana dessa menina? Mas ele vai ser condenado. Mas ele tem que perder todos os direitos. Cidadão, Olha, nem os piores presos, Zanoni. No caso, você está querendo lei de Italião, olho por olho, dente por dente. É isso mesmo. Ele vai ser condenado, que seja aplicada. vai perder a liberdade, vai ser recolhido no sistema prisional, Põe correndo o risco daquilo que o senhor falou. Qual seja, numa eventual rebelião, a primeira coisa que os presos do motim procuram é o seguro. É o seguro, vai no amarelo. Ou seja, lá estão os justiceiros,
o X9 Um diretor e também o quê? penitenciária tem Os condição- estupradores. O diretor de penitenciária tem condição são de os colocar três junto com os outros alvos presos. da rebelião. Então, o tempo todo ele Mas vai eu quero ficar com fazer aquele uma medo pergunta. Ele pode de ficar ser junto morto. com os outros presos? Deixa, senhores, Claro que não. É uma senhores- pena. Senão senhores os nossos são- amigos prisioneiros lá pegariam esse vocês são cara. a minha referência, vocês são a minha referência, vocês sabem disso. Mas, doutora, aquela droga que tá lá entrou como? Alguém deixou entrar. Mas alguém quem, doutora? A senhora que trabalha com a Olha, PAC, com essa questão toda aí, como é que entra, doutora? Infelizmente, muitos funcionários, eles aderem, né, aos presos quando oferecem o dinheiro em troca. E, infelizmente, nós vivemos, o brasileiro, ele tem um ímpeto de desonestidade. Muitos brasileiros. Então, ele se vende por dinheiro. Eu queria Doutora, ressaltar... ele se vende por dinheiro, é isso? Sim. Tem que descriminalizar a maconha que a gente Ô, não vai visualizar isso mais. Hoje nós estamos Ou num então TV mata o Verdade. traficante que não tem, Assim, a gente tem que discutir isso, porque a nossa pretensão, a minha pretensão, sobretudo, é de começar a tratar desses assuntos de maneira mais linear, sabe? Mais linear. É importante para nós entender o seguinte: coloque imagem para mim do senhor Sérgio Cabral. Imagens do senhor Sérgio Cabral. O senhor Sérgio Cabral, cantado e decantado em prosa e verso pelo país inteiro, preso agora, condenado a mais de 80 anos de prisão. Tá aí, doutora, por que é que Sérgio Cabral tem a prerrogativa de perambular pelos corredores do presídio onde ele estava? Fizeram um presídio só para ele, doutora. Por que isso acontece? Né? Cinema, televisão, camarão, bacalhau, tudo do bom e do melhor. O que está acontecendo com esse cara? Videoteca. O que tá acontecendo com o nosso... Esse preso tem mais direito, é isso? Infelizmente, foi aberta uma série de regalias. Ele foi transferido essa semana, né, para Curitiba. Por quê? Porque todo mundo é vendido, todo mundo se vende. Como que chega? Videoteca, alimentação, queijos finos, vinhos, para um cidadão que quebrou um estado, que é um lindo estado que é o Rio de Janeiro. Então, nós temos uma sociedade que ainda faça com que o crime vale a pena. Então, deixa eu perguntar. Só alinhavando, arrematando aqui também, Pois nós não. não podemos esquecer do outro lado. Hoje em dia, o policial, o agente, ele tem que ser identificado. Então, a entrada das drogas também, muitas das vezes pode ser naquela chamada normal, fala assim, olha aqui, você vai trazer um saquinho assim que vão te entregar aqui, porque senão nós vamos matar você e toda a sua família. Mas E o agente fica vulnerável nessa situação. Ed, então deixa eu alinhar a conversa aqui, porque ela acabou tomando um rumo para mim que eu não consigo fechar ela. Nós temos um sistema prisional superlotado, isso é consciência entre nós. Sim. E nós temos um sistema prisional onde acontecem festas regada a muita droga, regada a muito uísque, a muita coisa, temos tudo. Mas também temos as rebeliões. Sim. Quem é que produz essas rebeliões? O preso inconformado. O preso inconformado. Então, Zanoni, por gentileza, o preso ele tem inconformado com o quê? Deixa eu pontuar. Se ele tem todos esses direitos. Deixa eu pontuar duas coisas. Porque muitas vezes esses direitos são desrespeitados. Exemplo, a superlotação. Não tem aqueles 6 metros quadrados respeitados. Muitas vezes a gente chega dentro da cela para fazer uma vistoria, igual a OAB fez recentemente em um presídio aqui em Minas Gerais. Não vou tecer o nome aqui da instituição prisional, mas os presos estão amontoados. Quem chega por último vai dormir lá perto da privada, que eles chamam de boi, tudo imundo, resto de comida dentro da cela. Muitas vezes os castigos são coletivos, não são individuais. Não é aberta não é aberto um procedimento administrativo para se apurar cada conduta Isso é direito do do preso. Isso é um direito do preso. Sim, inclusive para ser punido internamente, na execução penal, para ele sofrer uma punição disciplinar, é necessário que se abra um processo administrativo contra o preso. Então, esse tipo, principalmente a superlotação, a falta de alimentação, porque o sujeito vai perder a liberdade. O Sérgio Cabral perdeu a liberdade. O José Dirceu perdeu a liberdade. Nós estamos falando aí de gente que toda hora estava na imprensa. Eram nossos líderes aí, Os né? líderes estão presos, estão sendo processados, muitos condenados. Essas pessoas vão perder a liberdade, não vão perder a dignidade. O homicida, o estuprador, o ladrão, o traficante, o corrupto, eles vão perder a liberdade. 30 anos, 70 anos, 50 anos, vão perder a liberdade. Não vão perder o nome, não vão perder a dignidade. Se tem esposa, ele tem direito, sim, à visita íntima.
porque é direito dela, também é direito dele. Isso dá vazão se nós não tivermos, cidadão, visita íntima. Deus queira que um dia você não seja preso, porque eu vou advogar de graça nesse caso, viu, Mas para defender quem? O Estado, né? Não, vou defender isso. Entendi. Tá, e Deus queira que não seja uma vindita, uma javanesa, ou seja, uma injustiça contra a sua pessoa, porque isso acontece. Entendi. Porque tudo pode acontecer. Eu quero até uma opinião Agora, depois. isso, para não dar vazão à promiscuidade de homem fazer sexo com homem, mulher fazer sexo com mulher, se o preso ele é casado, o que custa ter uma sala? E o sistema, a lei traz isso. Ou seja, aquele quarto destinado à visita íntima. Então a esposa vem lá, faz o cadastro, apresenta a documentação e no dia específico, por exemplo, um domingo, ela vai dormir ali com o seu esposo que está preso. Ele só perde a liberdade. Nós estamos aqui, parece que jogando muitas vezes, e o cidadão adora isso, jogar a população contra o sistema. Ora, se o sujeito está tendo um auxílio reclusão, é porque ele recolheu ao INSS, ele pagou. Imagine você, ô Stanley, você, cidadão, pagar o INSS, e agora está difícil aposentar. Parece que agora a gente tem que viver até 100 anos. Tá pagando o INSS, ele tem que receber depois da cadeia. Mas imagine o seguinte. Imagine o seguinte. Mas é só um ano que ele tem que pagar, Mas imagine o seguinte. Ele você recolhe o INSS 10, 20, 30, 40 anos. Vai lá, aí a Carol pagando todo ano. Aí por um problema, aí uma briga qualquer aí de rua. Bobo. Não estou falando de estupro, não. Uma briga. Aí de repente numa briga você com alguém, você pega uma garrafa que a pessoa te agrediu e dá uma garrafada, essa pessoa desmaia. E você que era vítima vai se tornar autora, vai se tornar ré, talvez até presa em flagrante delito, vai ser recolhida preventivamente, se na audiência de custódia o juiz não te liberar. Agora imagine o seguinte, você pagou durante 40 anos a sua previdência, o INSS, e você não vai ter direito agora ao auxílio reclusão, enquanto permanecer ali presa preventivamente. Mas você só pagou um ano e um dia. Já que ele se reportou, Carol, você deu uma garrafada na cabeça do boêmio. 40 anos contribuindo no INSS. Isso vai acontecer daqui em 2070, que você está com 13, 14 no máximo. Mas, Carol, aí contribuiu para o INSS, vai receber depois se for preso. Gente, olha que delícia. Pois é, eu não concordo. Se eu cometi um delito e eu perdi a minha liberdade, então eu tenho que ser privada de certos benefícios que o cidadão de bem que está em liberdade tem. Então, esse negócio de receber INSS, auxílio de não sei... Esse tanto de auxílio, eu não concordo. Eu cometi um delito, eu vou pagar por ele. Eu perdi a minha liberdade. Então, eu não tenho que ser visada, ser como tal. Agora, imagine os seus 5 filhos que estão do lado de fora, passando fome, porque esse auxílio reclusão não é para você que está presa não, Carol. É para os seus filhos. Imagine você... É para a família. Imagine você, por exemplo, mãe solteira, sem uma ascendência, ou seja, não tem mãe, não tem pai, não tem avós, ou seja, aquela prole depende da Carol, e a Carol está reclusa, a Carol está presa. O auxílio reclusão é para esse tipo de gente. Esses catarrentos vão comer desse auxílio que você, a duras penas, com o seu suor, pagou durante 40 anos. Pois é, mas o doutor Lanzoni só não falou... Doutor quem? O Zanoni. Ele só não falou quantos metros quadrados tem que ter o lugar para o preso ficar? Ué, cabendo ele, tá lá, ué. É isso. Fala agora pra Minas Gerais ouvir. Não sei. Quantos metros quadrados? Eu vou precisar de mais metro quadrado que o Zanoni. Eu sou 3 vezes maior que ele. Entendi. Cabeu. Tem um filósofo aqui na TV, tem um filósofo chamado Paulo Calitre, tá aí com a gente, ele fala o seguinte, se colocou lá dentro é porque cabe. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, mas assim, ultimamente não está cabendo, não. Eu quero dizer que as APACs, né, que a gente está à frente das APACs, nós temos um modelo que a gente acredita que todo cidadão, ele pode ser recuperado. E dentro das APACs, lógico que com uma avaliação médica, psicológica, porque infelizmente nem todos podem estar na APAC, né, é uma questão de grau também de avaliação médica. Nós acreditamos que quando a pessoa for ser reinserida na sociedade, isso é muito importante, porque pela Constituição ela vai voltar. E ela vai voltar mais cedo do que a gente imagina. Como a Suzane, por exemplo, ela está caminhando por um percurso que ela está percorrendo pela Constituição, que é legítimo. Agora, é válido?
A Constituição permite que seja. Eu quero trazer um assunto para vocês aqui, e aí vou fazer em ordem, e quero que vocês sejam o mais humanos possíveis, tá? Zanoni, hoje nossas unidades de pronto atendimento estão superlotadas em Nova Lima para poder tomar vacina de febre amarela. No Rio de Janeiro estão fracionando a vacina. O preso, se preso, ele vai tomar a vacina preferencialmente. Por que isso? Porque o sujeito está recluso e muitas vezes uma epidemia dentro de uma cela, dentro de uma entidade prisional, e a rapidez que isso se prolifera é avassaladora, é descomunal. Então qualquer tipo de doença endêmica, as autoridades, a vigilância sanitária tem essa preocupação direcionada para isso. Deixa eu perguntar um negócio. Só um minutinho, cidadão, só acabar. Vai estar acontecendo. Porque, querendo ou não, o Estado que retirou a liberdade, ele tem a custódia do preso. Sim. Mas ele não tem a vida, não. Ele tem que zelar pela vida, ele tem que zelar pela vida. O Estado tem que zelar pela então, vida do preso. O sujeito está lá, morrendo de AIDS, morrendo de tuberculose. Sim. Igual, muitas vezes, a gente vislumbra na prática, que o Estado, muitas vezes, o excesso de umidade na cela, e muitos presos estão lá com pneumonia, muitos presos com tuberculose, muitos presos com doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis por conta dessa promiscuidade, de homossexualismo, principalmente no sistema prisional, de homem fazendo sexo com homem. E isso daí, as autoridades de saúde têm essa preocupação direcionada para o estabelecimento prisional. E foi o caso da febre amarela. Eu vou crescer a conversa. Doutora, aí essa pessoa passa mal dentro da cadeia e vem para o hospital, que está superlotado, mas ele também é atendido com prioridade. Por que isso? Porque ele está pelo Estado e o Estado ele vai se defender de certa forma. Porque está sob a custódia do Estado. Não, e o custo da escolta. E o trabalhador comum? E o trabalhador comum está sobre o Estado, não? Fica para depois. A senhora então está dizendo que o preso tem a prioridade também no atendimento médico. Olha, as pessoas, por exemplo, que estão em situação de rua e estão nos abrigos, a vacina vai chegar no abrigo. As pessoas que estão passando por um centro de convivência, vai chegar no centro de convivência. Quem está na saúde vai esperar. Aí, Carola Gamba, eu tenho um sistema prisional extremamente superlotado. Mas sempre tem espaço para esse episódio aí, ó. O cara que manda um recado para a namorada. Você viu isso, Carol? Não. Minas Gerais vai ver agora. Solta para mim aí. O homem sem camisa parece conversar com a namorada pelo celular. Carinhoso, ele diz que tem pouco tempo para falar e termina a ligação de vídeo mandando beijo. Logo, logo quero te ver você, viu? Daqui uns dias eu tô saindo aí, falta pouco, viu? Depois eu vou te ligar, não sei se eu só não te liguei ainda porque eu tô sem tempo, só tem uma horinha só aqui. Aí eu vou ligar, não sei, pode crer? Fica com Deus, beijão. Poderia ser uma ligação comum se ela não fosse feita de dentro de uma cela. Repare lá no fundo, a porta típica de uma carceragem, onde os telefones celulares não deveriam entrar e vários uniformes pendurados. Ele está sem tempo, Carol. E ele manda o recado para ela nesse sistema prisional que está superlotado, que está cheio de problema, ele ainda tem tempo de mandar um zap-zap. Eu acho que ele deve estar realmente muito ocupado, né, com os horários de lazer, cuidados com a alimentação. Fila de ônibus, né? Exatamente. Fila para trabalhar. Então, ele deve estar realmente muito sem tempo. Agora, eu fico horrorizada. Tipo assim, como que esse telefone realmente entrou aí, mas a cara é de pau. E eu tava dando uma lida realmente nos direitos que os presos têm, que o cidadão Éder aqui me mostrou, e tava falando que eles podem sim, né, tem direito a carta, a telefonemas. Não, ele tem direito a melhor telefonista lá do mundo, não porque eu não vi mais igual essa, não. Tá sendo cumprido direitinho aí, gente. Não, aqui na TV Aí, Alterosa não vai pegar o celular direito, não. Pode pegar aqui e filmar, que não vai sair, não. Não vai sair, entendeu? exatamente. Melhor que o Teradec que a gente tem aqui agora, lá na cadeia, e deveria ter. Éder, tá aí, Éder. E olha aí a qualidade da imagem. Aí eu te pergunto. Full HD, Thundercat. Qual que é a preocupação que esse detento aí tá sendo de ser flagrado? direitinho. Do vídeo vazar como na verdade vazou. Isso aí é um caso em 1 milhão, sabe? O grande problema que eu sinto é o seguinte. Todo mundo fala muito em Constituição. Direito, a Constituição garante esse direito, a Constituição garante o outro direito, aquele de lá.
Mas a Constituição fala também que todos são iguais perante a lei. Ou seja, o mesmo direito que o preso tem, o cidadão aqui fora também tem que ter. O doutor Zanoni falou que é para preocupar com o preso lá, porque lá pode ter mofo. Faz favor. Ô, senhores amigos, telespectadores e telespectadoras que moram nas favelas ao entorno de Belo Horizonte aqui, para não ir no Brasil todo. Eu não entendi essa do Zanoni, não. Nem eu. Mas vamos dizer para todos que moram nas favelas, que eles chamam agora de comunidade, de aglomerado, que é para tampar a ineficácia do governo, né? Nessas chuvas que tivemos agora, quantos mil trabalhadores, pessoas honestas que não cometem crime, que produzem, que geram impostos, tiveram as suas casas mofadas, goteira para todo canto, casa que caiu, esgoto a céu aberto na porta. Quantos de vocês tiveram? E quantos de vocês foram atendidos pelo Estado? Estado que eu falo, governo em geral, seja municipal, estadual ou federal. Eu tenho certeza que ninguém. Com tuberculose. Quantos de vocês? O senhor falou mofo. Então, mofo, umidade, mas enfim, isso daí decorreu o quê? Pneumonia ou tuberculose? Eu tô vendo que naturalmente parou um carro pelo fato, eu falei que pelo fato da cela estar mofada, pelo fato da cela estar mofada, o sujeito vai ser atendido? Não. Eu falei que ele padecia ou de pneumonia ou de, por exemplo, outra doença. O mofo, só falar do mofo. E eu acho justo. Mofo não é doença não, cidadão. Não, o senhor falou que ele convive no lugar que tem mofo. E muitas vezes... Aí se deu muitas vezes alergia a mofo, o cara tem alergia a mofo, agora fica doente. Fica doente. Agora deixa eu chegar numa conclusão para vocês aqui e começar a nortear o nosso mote. Presídio nos Estados Unidos, presídio modelo nos Estados Unidos, presídio modelo no Paraná. As imagens estão na tela para vocês agora. Gostaria que começasse pelo Zanoni, depois viesse a doutora Érica, Carol. São situações que ainda dão para nós, cidadãos de bem, a esperança no fim do túnel. Se praticadas essas políticas aos presos, eles serão tratados com dignidade. É isso, você entende, Zanoni? Entendo, claro. Tá aí, ó, presídio nos Estados Unidos. Isso. Com toda a regalia não, mas com todo o tratamento. Com todos os direitos. Vamos chamar de direito? Isso, vamos colocar esse adjetivo. Sim. Então tá aí, doutora, agora nós temos esse nos Estados Unidos, o piso de mármore Carrara, entendeu? E aí agora nós vamos ver daqui a pouquinho presídios no Paraná. Esse aí já, presídios no Paraná. Deve ter sido para lá que Sérgio Cabral foi. Provavelmente. Pois é, esse tipo de ação para uma pessoa, aí vai a pedrada em vocês agora. Esse tipo de espaço entregue a uma pessoa com um transtorno severo mental, Zanoni, vai surtir efeito? Não, mas aí a lei de execução, ela trata do hospital de custódia, que é o manicômio judiciário, para aqueles inimputáveis do artigo 26, que no momento da ação, omissão, porque o crime pode ser omissivo ou pode ser omissivo. A pessoa não tem capacidade de discernir o certo do errado, ela vai ser declarada inimputável. E nós hoje... Inimputável. Ou então o semi-imputável, por exemplo, um exemplo aí de ele não vai ser mandado para um espaço como esse? Não, é manicômio judiciário. Aí é que então, o juiz... Mas pro pessoal, eu acredito que sim, que é enviado sim, porque, só desculpa interromper, nós que trabalhamos diretamente com o usuário de álcool e outras drogas, nós estamos avaliando que o crack ele tem desencadeado um problema de saúde mental. Nós estamos avaliando que muito rapidamente o crack tem causado assim, delírios persecutórios muito grandes e essas pessoas estão sendo inseridas no presídio e tendo surtos dentro do presídio. É algo que nós estamos constatando e muitas pessoas, muitas casas, muitos familiares estão com filhos, muitos pais com filhos dentro de casa, com filhos extremamente agressivos e portadores de saúde mental devido ao uso abusivo de crack. Vamos só deixar claro aqui, Zanoni, inimputável e semi-inimputável para o nosso telespectador entender. O inimputável é aquele que não consegue discernir certo de errado, o certo do errado. Ele não vai responder pela lei penal, ele não vai ser condenado. Exemplo, o menor de 18 anos, o louco, que é o inimputável do artigo 26, e aquele que está
totalmente embriagado, sendo essa embriaguez oriunda de caso fortuito ou força maior. São esses 3 exemplos. Mas no caso da loucura específica, do inimputável do artigo 26, por conta de demência, retardo mental, por exemplo, um esquizofrênico, seja paranoide, seja hebefrênica, ele será colocado, o juiz absolve, mas não coloca em liberdade. Decreta uma medida de segurança e ele não vai para o sistema prisional. Ele vai para um lugar que nós que estamos aqui na prática diuturna da advocacia criminal, eu considero pior, que são os antigos manicômios judiciários. Hoje, a lei chama isso de hospital de custódia. Então, ele vai ficar lá, ele vai ficar, por exemplo, pelo tempo de pena ou até que haja uma convalescença. E muitas vezes, não há. Carol, nós temos aqui 72 mil presos e temos quase 20 mil só trabalhando. Você acha que se houvesse uma majoração nas oportunidades de trabalho, poderia haver uma reintegração mais rápida desses bandidos? Eu até concordo com isso, porque a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Eu penso dessa forma. Então, sim, uma forma de talvez recuperar essas pessoas, mesmo que alguns eu acredito que não há recuperação, seria dando a oportunidade de trabalhar. Mas dentro do sistema prisional. Só corrigindo, são sem 19 poder mil presos, sair, tá, Carol? entendeu? Está escrito para quem está assistindo em casa. 19 mil presos trabalham em Minas Gerais numa população de 72 mil. Pois né? é. Eles teriam que estar trabalhando sim, mas sem sair, sem esse regime semiaberto onde trabalha na rua. Não, é trabalhar dentro do presídio, é costurando, igual eu já vi alguns assim, costurando bola de futebol, costurando, esse tipo de coisa, aí sim. Éder, o preso deveria pagar pelo seu custeio, pela despesa que ele gera ao Estado? Claro, as custas judiciais estão aí para isso, É um direito nosso de não ter que pagar pela prisão dele? Exatamente, mas acontece o seguinte, nos últimos 15, 20 anos, a benevolência foi tamanha, sabe? Uma coisa era o seguinte, não adianta prender, o discurso era esse, não adianta prender porque vai sair de lá pior do que entrou. Se não adianta prender, adianta o quê? Ah não, deixa na rua. Um exemplo clássico que eu tenho uma birra disso, descriminalizaram o uso da droga, porte da droga. Não, pode fumar um cigarrinho de maconha, que tem até um ministro aí que falou que prender um usuário de maconha é a mesma coisa de prender um suicida que não conseguiu o intento. Olha a diferença de uma coisa para outra, mas o ministro falou que é assim. Tem até a trilha sonora pra você aí, ó. Pois é, lá vai. É só pra me irritar mesmo, o Thiago. 7h30 da manhã. Lá vai na onda, né, Thiago? Mas então, Stanley, o que nós precisamos entender sobre tudo isso? A coisa foi afrouxando, foi afrouxando, foi afrouxando. E em progressões geométricas, o crime foi se multiplicando. Quem tem a turma de mais de 50 anos como eu, sabe muito bem, 50, muito mais, eu tô quase chegando aos 60, 58 anos. Entendi. Tô chegando aos 60 já. Se Deus quiser, eu vou fazer 89, 90 e aí vai. Mas acontece o seguinte, Stanley. Quando nós víamos uma autoridade policial, um soldado, um guarda civil, um PM na rua, nós tínhamos respeito. Então você não fazia coisa errada. Hoje em dia, joga pedra, dá tiro no PM, rapaz. Então tá havendo aquela desagregação. Família, esse negócio de casamento, isso tudo é besteira. Saíram fazendo filho para todo lado. Aí a culpa é da sociedade. Não é de quem revirou os olhinhos lá, que é pai irresponsável, não. A culpa é da sociedade. O sujeito matou, ele é preso. Ele é uma vítima da sociedade. Uma vez mataram uns 11 assaltantes que estavam com fuzil, granada e metralhadora. Aí a advogada dos bandidos mortos fala que eles foram lá para buscar o que era deles. Então vamos fazer um ping-pong? E que era aquilo ali era ação enérgica demais da polícia. Vamos fazer um ping-pong rápido aqui? Vamos lá. Zanoni, qual a diferença do preso nos Estados Unidos pro preso, do criminoso nos Estados Unidos pro criminoso no Brasil? A diferença ela é gigante, porque primeiro que a legislação nos Estados Unidos ela é bem diferente da nossa. A nossa legislação ela é codificada. A legislação lá, a justiça lá, ela vai muito pelos precedentes Agora, no sistema prisional pautando aqui, a diferença é que lá o que está previsto quanto a direito de preso, a dever de preso, isso é levado na risca, é cumprido.
tanto a questão de dever quanto a questão de direito. Aqui não, aqui não. Aqui é o verdadeiro samba do crioulo doido. Que acontece o preso Você mostrou ali agora a questão de Curitiba e mostrou, tá aí, ó, o telespectador está assistindo. Por que não tem isso no Brasil todo? Por que não está aqui em Nova Contagem, aqui na Zé Maria Alquimia e Neves? Carol, você que é internacional, o homem americano, ele merece mais direitos do que o homem brasileiro? Não, eu não acho que nenhuma fronteira entre países deveria ditar esse tipo de direitos ou deveres, né? Eu acho que tanto o homem americano, tanto o homem brasileiro, eles são iguais, querendo ou não, nas leis de Deus, por assim dizer. Por que eu estou colocando isso? Doutora, a senhora vai assistir agora um vídeo que nós temos aqui de uma sentença, viu, cidadão Éder, proferida por um juiz norte-americano, e a tradução está no rodapé. Coloca para mim uma sentença dada nos Estados Unidos, e aí sim eu vou querer ouvir a senhora e o cidadão Éder, por favor. The sentence of the court is life, your natural life, without parole. To make that simple for your compromised brain, you're going to die in prison. You'll never breathe a breath of fresh air outside the concrete and steel confines of a New York State prison. Those sentences run consecutive with each other, that's consecutive. In addition to the $300 mandatory surcharge, a $25 crime victim assistance fee, $50 DNA registration fee, all to be taken from inmates' funds. Advise the defendant of his right to appeal and get his smirking face out of this court. A pena que ele sofreu foi de nunca mais respirar o ar puro de fora das grades. Ele é americano, por que isso não cabe no Brasil? No Brasil tem muito direito e poucos deveres, né? Nós temos uma Constituição que ela precisa ser revista urgentemente. Eu acredito que o preso ele deveria trabalhar, inclusive, para a vítima, em reparo. Por quê? É legítimo que o cidadão ele tenha os seus direitos, mas também é legítimo de que ele repare aqueles erros que ele cometeu. Em frente às APACs, nós enxergamos um arrependimento e em muitos presídios a gente continua percebendo que ele não arrepende do crime. Não há um arrependimento humano, digno. Então, o presídio, ele destrói, ele traz mais rebeldia diante da situação que ele está. E a Constituição, a nossa lei brasileira, ela é muito arcaica. Carol, a gente fez esse TV Verdade hoje pela manhã com o objetivo de tratar justamente dessa reflexão. O direito dos presos no Brasil. Suas considerações finais para esse tema, suas ansiedades, suas tristezas, frustrações, alegrias, expectativas, por favor. Bom, eu acho que, como muito bem a doutora falou, as nossas leis elas estão arcaicas, né? A gente tem muito mais direitos do que deveres. Concordo sim que o preso ele deve trabalhar também não só para se manter lá dentro, mas também para tirar, tipo assim, tentar, entre aspas, resolver o dano que ele causou à vítima. Pagar o dano que ele causou em todos os sentidos. Pagar o dano em todos os sentidos. Não só sendo privado da liberdade, mas também como médico, se a vítima precisar, esse tipo de coisa. Então, assim, anos de eleição, como já foi dito aqui, vamos rever em quem nós vamos votar, em quem realmente pode mudar essa nossa realidade. Doutora Era, expectativa da senhora para os próximos anos em relação aos direitos dos presos? Eu espero que a lei mude, espero que existam mais APACs que é de proteção e assistência ao condenado, mas que o próprio condenado ele sinta essa vontade de se recuperar, porque a mudança ela tem que vir de dentro. A minha expectativa, eu acredito no ser humano. Zanoni, você acredita no ser humano, suas expectativas para os próximos séculos aí que vão vir? Esse assunto prisional é um assunto muito rico, então eu acho que a legislação ela precisa sim passar por uma reforma. E dizer o seguinte, se você que está em casa quer que o seu filho que hoje está aí, criança, não frequente esse tipo de estabelecimento,
coloque-o na escola e não o tire de lá até ele se formar. É só a escola que liberta, não é sentença de juiz, não é presídio. Presídio não conserta ninguém. O que conserta é escola. Nós temos que dar hoje a educação. O investimento tem que estar na base, a base está na escola. É a criança que vai gerir esse país no futuro. Cidadão Éder, suas expectativas para os presos, direitos de presos daqui para frente? Eu só gostaria que o Estado tivesse vergonha na cara e desse às pessoas de bem, aos trabalhadores, os mesmos direitos que deram ao preso. Sem hipocrisia e sem mentirada. Sabe? Porque é lógico, ninguém aqui está querendo pegar o preso e queimar, colocar em situação degradante, subhumana. Ninguém quer uma coisa dessa. Ninguém sem consciência quer o sofrimento alheio. Muito embora muitos daqueles que estão lá dentro provocaram isso aqui. Mas agora nós chegamos a um momento no Brasil que nem eles estão seguros dentro da cadeia, que os colegas vão lá e matam eles, e nem a família deles que está aqui fora está segura também. Porque já estão matando os familiares do preso lá. Então, gente, essa falta de limites, essa falta de rigor da lei está provocando uma dor geral. Você que está aí agora, com a sua macaquinha na mão, com o seu fuzil na mão, que acha que você faz e acontece, que você é o dono da boca, que você é o dono da verdade, que você manda todo mundo calar a boca e coisa e tal, você pode ter certeza. O autor de hoje é a vítima de amanhã. Parei por aqui que já me mandaram calar a boca. Bem, o nosso tema, Direito dos Presos, contou com a presença de notáveis aqui, pessoas da sociedade que interagem conosco todos os dias. A minha opinião sobre isso é muito simples, que nós saibamos escolher as pessoas que vão estar tomando conta do nosso país, que nós olhemos para eles e verifiquemos a ficha deles corrida, porque nós estamos colocando bandidos tomando conta do nosso país. E, na minha opinião, Stanley Guzmán, acho que nós temos um futuro brilhante pela frente, num país extremamente viável como o nosso. O grande problema é que nós estamos, infelizmente, fazendo escolhas ruins para pessoas que estão nos administrando. Você não pode perder, mais uma vez, um par de ingressos para o camarote oficial do Carnaval Abaeté Folia 2018, com MC Kevinho, Henrique Juliano, Grupo El Chan, Gustavo Lima, Denis, DJ e Alexandre Peixe. O sorteio vai ser sexta-feira agora. O telefone para participar é 31-3209-0005. A todos vocês que prestigiaram o TV Verdade dessa manhã, muito obrigado. Até daqui a pouquinho comigo no Alterosa Alerta e siga na programação da sua TV Alterosa. Muito obrigado a todos da bancada e muito obrigado a você, nosso telespectador. Hoje vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Vai rebolar em frente à parede, rebolar gostoso até o chão.